Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como estão aí nessa quarentena, guardadinhos? Espero que estejam todos quietinhos em casa, né? Para esperarmos passar essa pandemia e para logo à frente que possamos nos encontrar, né? Esperar acabar tudo. Enquanto isso, vamos ficar quietinhos em casa, para não corrermos risco, né? Desse vírus chegar perto de nós. E com fé em Deus não irá. Então, hoje nós na nossa aula de história, nós não vamos ficar presos ao módulo. Como vocês sabem, ontem foi 2 de julho, não é verdade? E vocês sabem o que nós comemoramos no 2 de julho? Porque aqui na Bahia é feriado no 2 de julho. E vocês sabem o porquê? Pois é, vamos saber agora. O 2 de julho é o dia da independência da Bahia. Pois é o dia que nós comemoramos a independência da Bahia. E agora nós vamos estudar um pouquinho. A tia vai fazer um resumo de como essa independência aconteceu. Depois que a tia fizer esse resumo, eu vou botar também um vídeo no YouTube para vocês, que é para vocês entenderem um pouquinho mais, tá bom? Então eu vou fazer um resumo de como aconteceu. Só que antes de chegarmos à independência da Bahia, precisamos falar um pouco da independência do Brasil. Vamos lá? Então, nós já sabemos que no ano de 1500 chegaram em terras brasileiras os portugueses, não é isso? E que aqui eles encontraram os índios, que já viviam, né, por aqui e que cuidavam dessas terras. Com a chegada dos portugueses, essas terras foram habitadas não mais só pelos indígenas, mas também por quem? Por africanos, que foram chegando de modo migratório, né? Que nós já vimos isso também em outras aulas de história, né? Então, foi uma época de muito sofrimento, muitas lutas, dias difíceis. Com o passar dos anos, teve início, então, alguns conflitos em busca de libertar o Brasil, né? Do governo de Portugal. Por quê? Porque o Brasil, ele era colônia e era administrada pelo governo português. Então, e por ser colônia, os colonos eram cada vez mais explorador. Então, os brasileiros eles eram explorados pelos portugueses e não queriam que o Brasil permanecesse. Então, permanecesse sobre esses domínios de Portugal. Então, houve muitas batalhas até que o Brasil ele se tornou independente. Então, a independência do Brasil, ela foi recebida com grande alegria pelos brasileiros. Porém, muitos portugueses, eles permaneciam morando no Brasil. E eles gostariam de quê? Eles gostariam que o Brasil e Portugal permanecessem unidos. Então, em decorrência disso, várias lutas aconteceram nas províncias, né? Principalmente onde? Aqui na Bahia. Várias lutas também ocorreram aqui na Bahia, né? Pois os habitantes do estado da Bahia, eles estavam cansados de pagar imposto à coroa portuguesa e de sustentar o quê? Seus luxos. Então, depois do dia 7 de setembro de 1822, quando foi proclamada a independência do Brasil, lembra? 7 de setembro nós comemoramos a independência do Brasil, né? Então, alguns membros da corte, eles se recusavam a sair da Bahia. Foi então que ocorreu a revolta em prol da emancipação do Estado. Aí então vem a independência da Bahia. Então foi um movimento social e militar que teve que foi iniciado em 19 de fevereiro de 1822 e terminou no 2 de julho de 1823. Então, os habitantes do estado da Bahia, né, cansados de pagar impostos à coroa, eles, como eu disse a vocês, eles, assim como de sustentar os luxos, então eles brigaram, né? Então, eles lutaram muito, né? Então, como eu falei, depois do 7 de setembro, se proclamou a independência, né, do Brasil. Então, a cidade de Salvador, ela era um destaque na resistência contra a dominação das tropas portuguesas. Então, e era comandada pelo brigadeiro Madeira de Melo, que no ano de 1822, eles invadiram a cidade. Então, os baianos, eles perderam a batalha. E em seguida eles foram para o Recôncavo Baiano.
E que recôncavo é esse? A nossa cidade, Santo Amaro, Cachoeira, São Francisco, entre outras cidades aqui do recôncavo baiano. Então, onde lá, né, aqui, nessa região do recôncavo, os moradores, eles também eram adeptos da independência. Então, os portugueses, eles se aproveitaram da evacuação de Salvador e pediram mais reforço para o exército para cercarem a cidade. Impediram também a entrada de mantimentos, armamentos, munições, tudo isso. Então, em contrapartida, o imperador Dom Pedro I, ele enviou mais soldados para ajudar os baianos e expulsarem os portugueses da região. Ao se sentirem confiantes, eles decidiram atacar, e eles atacaram no dia 8 de novembro de 1822. Então, esta foi mais uma batalha, mais violenta, inclusive, do que a primeira. Foi a mais violenta da independência, que deu vantagem ao comandante Madeira e aos portugueses, né? Então, fazendo com que os baianos eles recuassem. Como eles perderam essa batalha, eles recuaram. Nos primeiros meses de 1823, a situação dos moradores de Salvador ia de mal a pior. Não tinham o que comer, ficaram doentes, muitos morreram nas batalhas. Ao se depararem com o caos que estava acontecendo na cidade, então Madeira de Melo, o que é que ele faz? Ele permitiu a saída de aproximadamente 10.000 pessoas, por conta dessa situação toda. Então, o recôncavo baiano, que é a nossa Santo Amaro, Cachoeira, São Francisco, outras cidades do recôncavo, né? O que é que aconteceu? Então, esse recôncavo, ele era uma área com pessoas de alto poder aquisitivo, pessoas que tinham dinheiro, que tinham condições, que tinham grandes fazendas de cana-de-açúcar, né? Então, eles organizaram mais tropas para lutar contra os portugueses. Eles se aliaram às câmaras municipais e instalaram o governo provisório da Bahia, fazendo desta região do interior, né, desse recôncavo, um governo para retomarem a capital, Salvador. Então vejam bem que a nossa cidade e outras aqui pertinho da gente também estavam envolvidas nessa independência da Bahia. Os portugueses, então, por meio de Madeira, né, Madeira de Melo, eles responderam ao governo provisório com o quê? Muita violência, muita truculência. E eles o quê? Eles organizaram um exército que atacou. Eles atacaram no dia 19 de fevereiro. Eles atacaram o Forte de São Pedro, que fica lá em Salvador, e o Convento da Lapa, que fica também em Salvador, lá no bairro da Lapa. Então, lá tinha uma corajosa mulher chamada Joana Angélica. Ela era o quê? Ela era religiosa do local e infelizmente foi morta ao tentar impedir a invasão dos colonos. Então, o coronel Joaquim Pires de Carvalho, temendo que as tropas portuguesas invadissem o recôncavo, o que é que ele fez? Ele reuniu o seu exército e nomeou um comandante francês, que é chamado de Labu, com o intuito de intimidar Madeira de Melo. Então, recebendo mais apoio por parte de Portugal, Madeira ele tensionava encurralar as tropas de Labu, através da ilha de Taparica, que fica lá na região de Salvador também, e também da Barra do Paraguaçu. Então, o que é que eles fizeram isso? Para quê? Para defender a região. E uma mulher chamada Maria Quitéria de Jesus Medeiros, Maria Quitéria, ela vestiu um uniforme da tropa, né, de voluntários, que chamamos de voluntários do príncipe, e ela também lutou com os homens, lutou bravamente em defesa da Bahia e em diversas batalhas ela lutou. Atualmente, Maria Quitéria, ela é considerada uma heroína e também ela é considerada um dos maiores símbolos da independência da Bahia, certo? Quando chegou em maio de 1823, Labu, ele comete abuso de autoridade com os integrantes do exército baiano.
E aí, os brasileiros não gostaram do ocorrido e prenderam Labu, ordenando que ele fosse substituído. E daí ele foi substituído pelo coronel Joaquim de Lima e Silva. E então, quando chegou no dia 2 de julho, o recente coronel Joaquim, ele organizou uma estratégia contra os portugueses, com o apoio também da Marinha e do Exército Brasileiro, e juntos conseguiram interromper o fornecimento de produtos necessários básicos para a cidade de Salvador, né? Que estava, naquela altura, ela já estava toda dominada pelos colonos. Então, com a miséria assolada, Madeira de Melo ele acabou se rendendo. E aí, como isso tudo aconteceu no 2 de julho, a independência ficou como 2 de julho. Então, a independência da Bahia acabou acontecendo no dia 2 de julho. Foi nesta data que eles decretaram a independência, certo? Espero que tenha dado para vocês entender um pouquinho. A tia fez só um resumo, porque é uma história muito longa, de muitas guerras, muitas lutas. Agora vocês vão assistir um vídeo também, para ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais, tá bom? E depois vocês fazem a atividade. Qualquer dúvida, chama a tia que a tia tira suas dúvidas, tá bom? Um beijão, minha turminha. E tô com saudade de vocês. Em fevereiro de 1822, chega a Salvador o general português Madeira de Melo, que assume o comando das tropas lusitanas e fecha a Câmara de Salvador. No dia 19 de fevereiro, soldados brasileiros procuram abrigo no convento da Lapa. Na tentativa de protegê-los, a sora Joana Angélica é morta por soldados portugueses a golpes de baioneta. São invadidos também o Forte de São Pedro, o Quartel da Moraria e o Convento da Palma. Ainda no mesmo ano, cidadãos brasileiros se deslocam de Salvador para as cidades do Recôncavo Baiano e organizam focos de resistência em diversas localidades. Em 25 de junho, o Porto de Cachoeira é fechado pela escuna enviada por Madeira de Melo. São travadas várias lutas contra os portugueses, culminando com a captura da escuna. Cachoeira é então declarada território livre. Entre os meses de julho e setembro, navios portugueses realizam ataques visando a ocupação da ilha de Taparica em diversas datas. Encontram forte resistência por parte dos habitantes da ilha. Em 8 de novembro de 1822, ocorre a mais importante e decisiva batalha da independência do Brasil na Bahia, a Batalha de Pirajá, travada na região do Cabrito e de Campinas de Pirajá, e comandada pelo general Labatut. Para participar das lutas, 250 portugueses desembarcam em Itacaranha e Plataforma, e se encontram com um batalhão que segue por terra. Nesta batalha, estima-se a participação de cerca de 5.000 homens. Os brasileiros ocupam as regiões da Boa Vista de Brotas, Graça e Vitória, e armam emboscadas aos engenhos da Conceição, Ubaranas, Cabula e Resgate. Após esta vitória militar brasileira, é montado um cerco à cidade de Salvador, que dura mais de 6 meses até a retirada das tropas portuguesas. Durante o primeiro semestre de 1823, os portugueses empreendem vários ataques navais, ainda como tentativas de reverter o fracasso em terras baianas. São realizados novos ataques à ilha de Taparica e à Barra do Paraguaçu. Destacam-se nestas lutas Maria Quitéria de Jesus, do Batalhão Voluntários do Príncipe, e Maria Filipa, moradora da ilha. Em Salvador, continuam os conflitos urbanos, como Mata-Marotos, movimento de emboscadas contra militares portugueses, realizado por negros moradores de quilombos. Em junho, os contingentes brasileiros, acampados em Pirajá durante meses, começam a avançar e a libertar as povoações de Brotas, Rio Vermelho,
Pituba e Itapuã. Os índios de Itapuã e Massarandupió se engajam nas tropas brasileiras, com destaque para o cacique Jacaré. Em 2 de julho de 1823, os batalhões brasileiros marcham vindos do quartel de Pirajá e entram em Salvador pela Estrada das Boiadas, atual Avenida Lima e Silva, no bairro da Liberdade. Tropas vindas de Armação e Rio Vermelho seguem rumo ao Tororó, Barra, Graça e Corredor da Vitória e, juntamente com os batalhões de Pirajá, ocupam o Quartel da Pólvora, no atual Campo da Pólvora, o Forte da Gamboa, a Casa da Pólvora nos Aflitos e o Forte de São Pedro. Em 1824, acontece o primeiro cortejo em comemoração à entrada triunfal do Exército Libertador em Salvador. Sobre uma carreta tomada dos portugueses, colocam um mestiço, descendente de índios, que é levado por populares pelas ruas do roteiro, provocando algazarras ao som de batuques e acrescentando à festa um aspecto do qual nunca mais se distanciará: a folia. No trecho percorrido, as casas se encontram enfeitadas pelos moradores. Participam do desfile pessoas representando os heróis e os personagens da independência do Brasil na Bahia. A partir do primeiro cortejo do 2 de julho, camadas populares fazem desta festa um espaço para a manifestação de seus anseios e reivindicações de seus direitos. Em 1826, o mestiço é substituído pela imagem escultural do caboclo. E em 1840, surge a cabocla, constituindo-se os dois no núcleo central do cortejo.